Vamos lá, então. Aceita-me gravar aí e vamos começar Tio, nossa... a outra tava gravando? Não, não precisava, não. Vamos lá. Vou silenciar vocês para poder começar aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Primeiro, eu vou fazer uma pequena revisão sobre tudo que a gente viu sobre área, tá? Principalmente sobre fórmulas. A primeira fórmula que a gente viu, e a mais básica de todas, é quando a gente está falando de um retângulo, tá? E aí, quando a gente está falando de um retângulo, eita, ficou feio, mas vai ser assim. A gente está falando de um retângulo, como que a gente calcula a área desse retângulo? A área desse retângulo é calculado pela base, que a gente chama de B, vezes a altura, que a gente chama de H. Então, toda vez que a gente estiver falando de um retângulo, a forma de calcular a área é base vezes a altura. Lembre-se, eu preciso de duas dimensões, eu estou falando de área. Área é restritamente duas dimensões, não é mais nem menos, tá? Não é soma, é Isso tá multiplicação travado de pra duas mim. dimensões. A segunda Gente, só pra mim que o tio tá travado. parte é paralelogramo, que é nada mais... Sua tela tá travada pra mim, sua tela. Você tá travado pra mim, tio. Eu não escuto nem sua voz, nem o senhor tá E aí, velho. vamos lá. Congelado em retângulo. Acho que o tio não tá escutando a gente. Eu tô escutando vocês. Tá me ouvindo? Tio, eles falaram que você tá travado. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo? Sim. Olha, eu tô aqui. Então tá. Vamos botando silencioso para poder continuar a aula. Vamos lá. Isso aqui é um paralelograma, tá? Esse lado é paralelo a esse, como esse lado aqui é paralelo a esse. Tá, mas isso não conta muito nada pra gente, não. Como que a gente vai calcular a área de um paralelograma? De novo, a mesma coisa. Um paralelograma ele parte do mesmo princípio que o retângulo, que é também a área é igual ao quê? Base vezes a altura. Só que a altura do paralelograma ela é relativa, tá? Ela está aqui do lado de fora, porque ele é um carinha tombado. Ele não tem ângulo de 90 graus. O ângulo dele aqui é diferente de 90 graus. Por isso que a altura fica aqui do lado de fora. Mas, caso um dia eu cobre isso para vocês, eu já vou falar a altura. A não ser que seja específico da questão que vocês acham. Mas é mais para frente isso. Então, aqui vai ser base vezes altura de novo. Show? Vamos continuando. Tirar a cadeirinha daqui. Eu tô com todas essas fórmulas anotadas no caderno, caso precise já. Número 3. Triângulo. Vamos lá. Vocês têm que lembrar o que acontece do triângulo. Eu vou fazer aqui um caso. Você não faz atividade não, né? Você tá explicando. Faltou um caso específico aqui. Quê? Você tá explicando, né? Tô. Tá relembrando aqueles conceitos que a gente viu, aquelas fórmulas de polígono. Vamos lá. Quadrado, né? O que é um quadrado? Todos os lados iguais. E aí a gente já viu também da definição de quadrado. O que acontece? O quadrado tem todos os lados iguais. Então, esse cara aqui, eu posso chamar de base vezes altura, certo? A área de um quadrado é exatamente isso. Base vezes altura. Parte do mesmo princípio do retângulo. Entretanto, a gente chama, geralmente, esse cara que chama de base, a gente chama de L, que é lado. E esse cara aqui também vai ser lado. Então, no lugar do L, no lugar do H e no lugar do L, do B, perdão, a gente vai ter L vezes L. E isso aqui nos dá o quê? L ao quadrado. Então, toda vez que a gente vai falando de área,
de um quadrado é L ao quadrado, tá? Lado ao quadrado. Tio, Lado vezes lado, então, né, tio? É. Oi, Manu. eu também posso chamar de aresta, né? Pode, pode. É porque a aresta é mais comum quando a gente está falando de tridimensional, tá? Mas pode sim. Não Ô, tem tio, nada. na prova vai cair dimensões de um polígono. Cara, na prova vai cair tudo que a gente estudou. Tudo mesmo. Vamos lá. Triângulo. Para que vocês fixem isso na cabeça, tá? Eu vou partir sempre de um caso específico. Isso aqui a gente já discutiu várias vezes. Isso aqui é um retângulo, não é? E aí, como que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Só que eu estou falando de um triângulo. E aí, para fazer esse triângulo, eu faço o quê? Traço essa diagonal. Quando eu traço essa diagonal, eu divido em dois triângulos iguais. E aí, para eu saber só a área desse triângulo em vermelho, eu tenho que fazer... Ah, mosca. Eu tenho que fazer o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, vocês nunca podem esquecer o quê? Que triângulo é base vezes altura, entretanto, dividido por 2, tá? Isso é importante. E para finalizar, que eu acho mais difícil para a idade de vocês, é o trapézio. O trapézio já perde esse esquema aqui, porque o trapézio não é igual a esses caras, tá? Não é igual. Vamos lá. O que acontece com o trapézio? Geralmente, a gente vai ver ele dessa forma aqui, ó. Isso aqui é um trapézio regular. E aí a gente tem algumas coisas, tá? Para se identificar. Esse cara aqui, que é o maior, a gente chama de Bzão, que é base maior. Esse cara que é menorzinho aqui, a gente chama de Bzinho. E travou. Tá. Foi ou não? Tá com delay de educação. Vamos lá. E esse cara aqui eu vou fazer em vermelho, né? Eu acho que dá para ver que é vermelho, é outra cor. A gente chama de H. E como o trapézio não tem a mesma classificação que os demais, a gente vai fazer a área da seguinte forma. A área de um trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Então, são essas 5 fórmulas que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Lembrando que as 4 primeiras partem do mesmo princípio, que é base vezes altura. E a última, ela que muda, a número 5, que aí é base vezes altura dividido por 2. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Ninguém? Nada? Posso prosseguir? Tio, Pode falar. eu tenho um pouco de dúvida no trapézio ali. Então, o trapézio você tem que saber identificar. Por exemplo, você sabe que o trapézio tem o quê? 2 lados paralelos, correto? Esse lado aqui é paralelo a esse. Você concorda comigo? Sim. Então, esses 2 lados que são paralelos, a gente vai chamar um de base maior. Por que base maior? Porque ele é maior. E o outro a gente vai chamar de base menor. Certo? E aí a gente vai somar essas duas coisas. Depois a gente vai multiplicar pela altura. Essa altura aqui eu vou dar para vocês. Vocês não precisam ficar preocupados como achar essa altura, não. Essa altura é dada. E aí é só jogar na fórmula, dividir por 2. Você tem que identificar que é um trapézio. Depois que você identifica que é um trapézio, aí você tem que olhar quem é paralelo a quem para achar o maior e o menor. A base maior e a base menor. Certo? A gente vai fazer agora só para fixar essa parte. Cadê meu paninho? Tá bom. Perdi o pano. Tá no chão. Ô, tio, Oi. lembra daquele PDF que você mandou pra gente? Ah,
A gente não fez, a gente acabou não fazendo. Era pra gente fazer e te enviar? Não, aquele não. Que era um PDF grande, né? Que ele precisava, não. Aquele era mais por curiosidade. Vamos lá, vou passar um exercíciozinho aí bobo para vocês fazerem, tá? Um exemplozinho. Tio, Vamos lá. Exemplo. deixa. E pra gente copiar essa parte? É, para copiar e fazer. Tio, mas eu não sei fazer isso aí, não. Eu também não. Olha o meu como que ficou horrível. O tio vai ficar pior ainda. Nossa, tá muito feio. Deixa eu tentar fazer melhor. Nossa, tá horrível. Tá, melhorou. Não tá tão ruim assim. Saudade do GeoGebra, né, tio? Muita coisa. Álgebra vicia. Vamos lá. Luiz, faz seu áudio. Tá dando pra ler aí certinho, todo mundo? Sim. Todo mundo lembra o que é um hexágono regular, né? Sim. Que bom, fico feliz. E lembrando, eu falei, acho que sim. Vamos lá. Eu quero saber a área daquele hexágono. Ah, até que minha letra não tá ficando tão ruim, não. Tá ficando bonitinha. Né, tio? Ah, Não é? né? Tio, mas como é que eu vou fazer a conta sem saber quanto que mede os lados maiores? Ah, acabei de falar, é um hexágono regular, onde sua diagonal... O que é uma diagonal? Essa linha que tá aí no meio. É o dobro do lado. O lado é 2. E qual é o dobro dos dois? 4, sim. Mas e aquele lado de cima? Hexágono regular. Sim, tio. Mas como que eu vou saber? Qual é a definição de hexágono? O que é a definição de um polígono regular? Todos os lados são iguais. E aí? É.
Qual é a parte de cima, então? Ah, tá. Todos os lados são iguais, mas você não fez todos os lados iguais. Ah, tá. Ah! Peraí. Então todos os lados são congruentes, eu acho. Eu acho. É questão de prova, tá? Não desse formato assim tão simples, mas é. Nossa, eu tô achando isso difícil. Tio, assim, ó, você tá doido pra rasgar seu diploma, né? Até o nono ano você vai ver que eu não vou precisar. Você vai ver que você vai rasgar ele todos os dias. Ah, peraí. Tia, eu posso consultar livros? Não. Consulta só a memória. Ai, meu Deus, eu não lembro agora como é que faz o negócio. Eu esqueci. Acabei de ver, mas eu esqueci. Não sei se é soma ou se é a multiplicação. Oh, meu Deus. Vamos lá, vou dar 5 minutinhos pra vocês fazerem. Tio, tem que copiar esse negócio? É sempre bom, né? O caderno é pra copiar. Ô, tio, eu tô Doutor em fazendo de matemática. cabeça. Tio, você quer ver como ficou o meu? Tá lindo. O que? O desenho? É? Eu quero ver o resultado, eu quero saber a área do hexágono. Olha que lindo, tio. Aí, maravilhoso! Quase igual. Tio, Fala. acabei. Quanto que deu sua área? 27,6. Não. Ah, sim. Pagar. Ó, perfeição, Não, hein? também não dá 7,6. Eu errei o negócio aqui e dei mole. Não, tio, eu falei 27. Calma aí. Hã? Eita. Falei 27,6. 4 mais 2, 6. Olha só. Tô errando conta aqui. Não. Ah, sim. Tá... Ah, não. Você Não, tá me Pedro. bugando. Calma aí. Ah! Eu buguei aqui. Não, mas tá certo. Tio, Não, Pedro. Não. Agora é sério. tio, Oi. o meu deu 17,6. Dá Não. 12,8, né, tio? Também não. 3,2. Também Ô, não. tio, Nem usando a calculadora vocês estão conseguindo, hein? Tio, que insulto. essa figura aqui é igual, não é? Que você desenhou essa daqui, ó. 25,6. Tá vendo, tio? Não. Focando. Tô vendo. Não é Igual, esse. não é? Pelo menos com agulha Mas esses resultados eu e se eu cheguei fizer perto. um bem grande? 6,4. Não, eu também errei exatamente aí. O meu tinha dado 6,4, mas tá errado. O meu também deu 6,4, tá? Só para vocês verem que não é só vocês que erram, eu também erro. É normal errar, faz parte do processo. Quer que eu faça? Não É a faço? questão do Sérgio, tio, não tava na prova. Vamos ver se o Sérgio vai dar bem. Bota aí no... Ah, vocês já estão com o quadro já fixado, não estão? Sim. Ah, tá aqui também. Verdade, tinha esquecido. Tio, eu não tô conseguindo fazer esse negócio, não, tio. Tá, eu vou fazer e vocês vão entender como é que faz. Não, tio, peraí, tio, eu nem tentei Eu tô falando, ainda. não tô conseguindo fazer a imagem. Olha só, eu só vou primeiro transcrever esse desenho para cá, tá? Olha, tio, que coisa mais linda. É, melhorou. Não dá 8, não? Perfeição, tio. Olha, perfeição no hexágono. E aí, Nossa. vocês concordam comigo que esse é o desenho que tá aqui, que eu quero, que eu marquei? Então, tio, eu tava fazendo a área do trapézio. Só que eu não Peraí, lembro. tio, deixa eu terminar de fazer, Tio, esse daqui tá perfeito. Eu adorei. Esse ângulo que você fica tão estranho. Tá. Não é Qual foi a 6,4, área que não? alguém falou aí? Já não era pra fazer a área do trapézio? É, E a não. área do trapézio, 6,4, não? quando você faz, já É não a é área- o dobro? É a área do hexágono, não do Não trapézio. era pra fazer do trapézio vezes 2?
Já que essa parte de cima é um trapézio, a parte de baixo é um trapézio também. Isso. Aí. Serão dois O meu deu trapézios. 3,2. Então, deu 12,8 vezes 2, 25,6. Deu a mesma coisa que eu. Vamos lá. Aí, eu disse que essa diagonal... Só um minuto agora. Agora é minha vez de falar. Já dei tempo para você. Segura a ondinha aí agora. Vamos lá. Deixa eu só abrir a tela aqui. Vamos lá. Eu disse que isso aqui é um hexágono regular. Para aqueles que não lembram, hexágono regular são todos os lados iguais, tá? Todos os lados iguais. Então, se aqui é 2, aqui também é 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 2. E aí, o que acontece com essa linha vermelha? Essa linha vermelha, ela divide essa figura em dois, tá? Então, aqui eu tenho uma figura e aqui eu tenho a segunda figura. E eu vou calcular, por enquanto, só a área dessa figura aqui de cima, porque eu sei calcular a área de um trapézio. E aí, como é que fica? Vamos continuando. Ele fala que a diagonal é o dobro do lado. Para ser o dobro do lado, então aqui tem que ser 4. E aí, a gente já começa a identificar algumas coisas. Quem são as retas paralelas aqui? O 2 e o 4. Então, base maior, 4. Base menor, 2. Beleza? E aí a gente já sabe. E aí ele fala que a altura é 1,6. Tudo é 16,4? Vamos ver. Agora fecha o áudio aí que eu vou mostrar. Vamos lembrar. Área do trapézio. 17,4, tia. Vamos lá, deixa eu só terminar. Tio, Área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E agora a gente pode calcular. Quem é a base maior? 4. Mais. Quem é a base menor? 2. Quem é a altura? 1,6. E agora dividido por 2. Tá? Então, é 4 mais 2 vezes 1,6 dividido por 2. 4 mais 2, 6 vezes 1,6 dividido por 2. Vou fazer essa multiplicação aqui primeiro. Então, 16 vezes 6, 6 vezes 3, 36, sobe 3. 6 vezes 1, 6 com mais 3, 9. Como o 16 é 1,6, eu preciso de uma casa decimal na resposta. Então, 9,6. Então, o trapézio tem a área igual a 9,6 dividido por 2. Só, eu vou deixar assim por enquanto. Entenda a malandragem. Travou. Tá, Porque já que a área do trapézio, quando a gente faz a conta, é a área de 2 trapézios, a gente tem que dividir, só que a figura, na realidade, são 2 trapézios, então não precisa fazer a divisão. É isso? Exato. É isso que eu ia falar. Como as duas áreas são iguais, né? Isso aqui é a área do trapézio, né? Então, eu quero 2 vezes a área do trapézio. E a área do trapézio é o quê? A área do trapézio é 9,6 sobre 2. Então, esse 2 aqui anula com 2. Por isso que a área do trapézio é 9,6. Aí, como a gente não trabalhou com unidade, a gente fala isso aqui, unidade de área. Para ter... Sempre tem uma unidade, só que a gente não trabalhou. Então, é 9,6 alguma unidade. Não, eu tinha feito isso, só que ao invés de ali o 4 mais 2, eu fiz 4 vezes 2. Eu tinha esquecido. Eu também fiz exatamente isso. Então. Eu fiz a mesma coisa. 4 vezes 2. Que aí no caso deu 8. Errar faz Depois parte. eu fiz... O problema é vocês Depois eu continuarem fiz. errando. Não tem problema errar. Eu nunca vou chegar Aí depois... e falar assim, não errem. Não, faz parte. Só vai errar quem tentar. Quem não tenta nunca vai errar, mas também nunca vai acertar. Isso é uma verdade. Aí depois que deu 8, eu fiz 1,6 vezes 8, que deu 328, depois dividi por 2, que deu 16,4. Alguém ficou com alguma dúvida? Isso aqui é importante, tá? Tio, eu Qual não entendi, dúvida? não. Eu não entendi nada. Ó, vamos lá. Você consegue identificar que isso aqui é um trapézio? Sim. Beleza. Você consegue identificar que o 2 e o 4, né? Tô falando das retas, são paralelas? Então,
E lembra que eu falei para você que quando a gente tiver as retas paralelas, esses caras aqui vão ser a base maior e a base menor. E eu não estou gravando, Torto. Lembra disso que eu falei? Então, e aí a gente só substitui. Quem é a base maior? 4. Quem é a base menor? 2. E aí a fórmula diz que é a altura, que é 1,6, que a gente acabou de ver aqui, dividido por 2. E o resto é conta. Eu não entendi muito bem, tio. Se como todos os lados eu não me fiz se baseando nesse trapézio aí. Eu me baseei no hexágono na hora. Eu tava fazendo pro hexágono. Mas aí você deu mole, porque você sabe fazer a área de hexágono? Não, sim, porque causa do trapézio. Não. Então você não sabe fazer a área do hexágono, porque o hexágono tem a sua própria fórmula. Então você não sabe fazer. Você sabe fazer a área do trapézio, quadrado, triângulo. Ah, sim, são 2 trapézios. Agora eu vou parar pra ver agora. Entender. A diagonal dividiu. Quando eu faço essa diagonal aqui, essa diagonal está dividida em 2 pedaços iguais. Como que eu posso ter certeza disso? Olha só, esse cara aqui é 2, esse cara é 2, esse cara é 2. Beleza. Olha para cima. Esse cara é 2, esse cara é 2, esse cara é 2. Então as figuras são iguais. Ô, tio. Sim. Só que uma coisa que eu não entendi, tio, que foi porque o senhor fez 4 mais 2. E se Porque tá escrito aqui 4, porque é a fórmula. Bzão mais Bzinho. Base menor mais base maior. Eu fiz isso porque a fórmula me diz para fazer isso. Mas, tipo, quando o senhor faz esse, entre aspas, esse pontilhado aí, 1,6, o senhor tá igualando o tamanho das figuras ou não? Não. Esse 1,6 aqui é a altura. H. 1,6. Assim, é porque me confunde. Eu prefiro colocar pelo lado de fora. Não, que lá de fora. É tudo aqui dentro. É tudo aqui, ó. É base maior mais base menor vezes altura. Então tá aqui. Dá 4,8? Oi? Dá 4,8? Não, dá 9,6. Aí, tio, Daria 4,8. Ah, sim. O trapézio, esse pedaço aqui... Calma aí que travou. Você tá Só um minuto. Travou. Voltou. Só esse pedaço aqui realmente dá 4,8. Só que a gente quer a área de quem? A área do hexágono, não a área do trapézio. Por isso que eu deixei dessa forma assim. Isso aqui foi uma malandragem. Porque se você pensa comigo, se você dividisse isso aqui por 2, aí a gente diria que a área dava 4,8. E agora eu não teria que multiplicar isso aqui por 2? Concorda comigo que eu tenho que multiplicar isso aqui por 2? Porque não são 2 trapézios? Ah, tá. Sim. Ó, vou indicar para vocês. Quando eu postar esse vídeo, estudem por ele para fazer a prova, hein? Porque depois vai chegar na prova e falar assim, professor, você não ensinou isso. Cuidado que na hora da prova não tem mais como voltar atrás, não. Tio, você não vai cobrar a área que eu esqueci o nome daquele que tem 7 lados, não, né? Não, aquele Tio, lá não não tem apaga, fórmula, tio. Não apaga, tio. Não, que isso? O senhor pode fazer uma lista pra gente escrever? Pode ficar tranquilo que já tá pronto. Vamos lá. Vamos entrar na aula de hoje. Alguém tá me ouvindo? Eu tô te Sim, ouvindo. Ana Clara. Poxa, tio, você apagou o negócio, tio. Eu tirei print. Vamos lá. Decompondo figura. Vamos fechar e vamos abrir outro aí, que aí a gente só fica com hexágono nessa. Que aí a primeira aula que eu postar de hoje é só o hexágono. Aí todo mundo já sabe.